Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Venho aqui falar sobre um assunto que não é agradável a ninguém, que mostra mais uma vez que o Brasil já não é mais uma democracia, e sim um estado de bananas, uma ditadura onde existe um reizinho e seu puxadinho, mas você não sabe quem realmente reina, se é que me entendem. Hoje, logo cedo, nós fomos surpreendidos com a prisão do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que já existia policial dentro da casa dele, do lado de fora e também nos arredores de prontidão, para justamente impedir alguma fuga do presidente. Bom, vamos aos fatos. Desde ontem, manifestantes entre aspas, que eram pessoas que moram em Brasília e que estavam muito preocupadas com a movimentação da imprensa Lestat, em frente à casa do presidente, chamaram o povo para ir em frente à casa do Bolsonaro. Paralelamente, o Flávio Bolsonaro convocou uma vigília que seria por intercessão pelo Brasil e pelo estado de saúde de Bolsonaro. A vigília seria hoje à noite em frente à casa do presidente. Porém, alguma pessoa muito iluminada achou que isso era uma afronta, que isso representava algum tipo de risco de fuga, considerando que o Alexandre Ramagem saiu do país e que este momento seria perigosíssimo para que o então nosso presidente pudesse empreender fuga. Bom, lembrando que hoje é dia 22, o número do partido do presidente da República. Olhem só o nível que o Brasil chegou. Bom, vamos às alegações então do rei do Brasil, que alegou que a convocação de manifestantes estava disfarçada de vigília para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro e que a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa, aquela mesma fazendo referência ao 8 de janeiro, onde havia gente com Bíblia na mão, gente orando, gente de joelhos, crianças, cachorro, vendedor de algodão doce, etc. e tal, vendedor de bandeira. Esses eram os criminosos e pessoas que jamais pegariam em arma, porque nem tem estrutura para pegar em arma. Tanto que a maior parte das pessoas presas se vocês verificarem, é gente idosa, gente doente e gente despreparada para empreender algum tipo de luta armada. Quer dizer, eu acho mesmo que Débora estava armada, sim, de material, estava portando material inflamável, um batom. Pois é. Mas vamos voltar ao assunto. Xerxes fala que, então, que a conduta indicava a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo réu, no sentido de manifestações populares criminosas. Agora orar é crime,
tá bom, gente? Orar é crime, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Então, mais uma vez, isso aqui prova ser uma república de bananas, né? Mais uma vez, alguém dá o atestado de que é um ditador e de que está totalmente ilegal e que já rasgou a Constituição. Agora a gente vai às imagens do hotel 5 estrelas onde nosso presidente vai ficar, tá bom, gente? E então ele foi levado para uma sala na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. É uma sala de Estado-Maior que foi reformada recentemente, tá? Que tem uma cama de solteiro, frigobar, TV, ar-condicionado, banheiro com chuveiro, uma escrivaninha, cadeira e armário. Mesmo assim, gente, não há de ser normalizada essa ditadura que o Brasil vive. Um inocente, doente, uma pessoa que não cometeu crime algum, ser sequestrada pela polícia, que cumpre ordens ilegais, imorais e inconstitucionais. Isso é um tremendo erro e que vai ter consequências lá na frente. Esperamos que Hugo Carvajal e que a imprensa do mundo todo comece a divulgar o caso UCID. Bom, vamos lá. Agora a gente vai finalizar com as palavras do Mário Frias, da Bia Kicis e do Eduardo Bolsonaro. E a gente também vai passar pela explicação do Cláudio Dantas sobre essa prisão arbitrária que houve. Pessoal, o momento é muito complicado, situação muito difícil. A maioria de nós está com a sensação de revolta no coração hoje, mas é preciso equilíbrio, porque qualquer ação impensada pode piorar e muito a situação do nosso capitão. Então, acima de tudo hoje, a gente precisa agir com sensatez, com equilíbrio, porque quem vai pagar o preço de qualquer atitude impensada é o presidente Bolsonaro. Hoje, a gente precisa agir como família, a gente precisa ter o coração que está agitado, que está revoltado, mas a gente precisa demais agir de maneira inteligente. Falei com as maiores lideranças desse país agora, todos concordam com esse raciocínio de que a gente precisa ter calma, a gente precisa estabelecer uma estratégia, não agir com o coração agitado, ter paciência, resiliência e principalmente proteger o nosso presidente. Tudo por ele, tudo por esse homem corajoso que deu a vida pelo Brasil, pela nossa bandeira, pela nossa nação. Um homem eleito pela vontade popular, contra o sistema, que sempre se posicionou de maneira corajosa. Então é um pedido que eu faço a todos vocês. Vamos ter calma. A população também está com a sensação de revolta contra essa injustiça que estão fazendo com o nosso presidente. Mas a gente vai mostrar mais uma vez que somos um povo de fé. E vamos usar de inteligência, de estratégia, com as pessoas certas, agindo de maneira correta, dentro das 4 linhas, sim, como sempre agiu o nosso presidente Bolsonaro, tá? Fiquem com Deus e um forte abraço. Eu não aceito essa injustiça, não só para com ele, como para os outros presos, General Heleno.
né? Então, esse é o tipo da coisa assim, você vê pessoas ainda comemorando tanta injustiça, um processo que não teve prova nenhuma, o presidente Bolsonaro é inocente, um processo que esse sim é um verdadeiro golpe. É isso aí, tem gente para tudo mesmo, né? Pessoal, estou vendo aqui as notícias agora. Em breve vou começar a dar algumas entrevistas, mas de antemão já queria mandar para vocês aqui para não desanimarem. O nosso adversário quer que estejamos desesperados. Ele intencionalmente espera que a reação a isso tudo seja um desânimo e aquele sentimento de já acabou. Não acabou. Nós somos corajosos, nós temos a verdade ao nosso lado e também temos instrumentos. Então a gente vai continuar. Agora sim, mais do que nunca, trabalhando para se fazer justiça no Brasil. Que começa, vocês sabem, com a pauta da anistia. É chegado o momento de colocar a energia máxima e não permitir mais que o Brasil seja o quintal de ditadores. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais aqui nas minhas redes sociais também. Um abraço. Pessoal, olha, acabamos de subir aqui os detalhes da decisão do Alexandre de Moraes que determinou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal logo cedo, às 6 da manhã. Nós subimos a matéria e agora atualizamos essa reportagem com os detalhes dessa decisão. Basicamente, o Alexandre de Moraes, ele alega que a vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro ontem à noite seria uma estratégia para criar uma confusão e facilitar a fuga de Jair Bolsonaro. Ele também diz que o centro de monitoramento aí da tornozeleira eletrônica teria indicado uma tentativa de violação por parte de Jair Bolsonaro ali por volta da meia-noite e pouquinho. Então ele usa essas duas coisas para dizer que existe um altíssimo risco de fuga e que o Jair Bolsonaro então precisa ser preso preventivamente enquanto aguarda o acórdão, a publicação do acórdão e o trânsito julgado da ação penal que o condenou a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Enfim, essa decisão está toda detalhada lá no site. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, deixem aqui o like de vocês e comentem também. A gente precisa denunciar mais esse arbítrio. A coroação, né, de um processo absolutamente ilegal e constitucional, eivado de problemas graves, né, que efetivamente precisam ser repetidos e denunciados. Né, um processo cuja condenação já estava colocada aí desde o início. Quem me acompanha sabe disso, a gente sempre vem denunciando todos esses arbítrios. Bom, na decisão ele também cita aí os casos recentes da fuga do Alexandre Ramagem, cita o Eduardo Bolsonaro, cita a Carla Zambelli e coloca isso tudo dentro de um contexto aí de coação, de um contexto de obstrução da justiça, de violação do Estado Democrático de Direito, de a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Aliás, ele usa, né, como justificativa a violação das cautelares que foram determinadas naquele inquérito que ele estava sendo investigado junto com o Eduardo Bolsonaro, mas que quando se transformou em denúncia, ele foi retirado. Então só o Eduardo virou réu, né? O Jair Bolsonaro naquele caso não virou, mas agora ele usa essa mesma decisão para dizer, olha, ele violou as cautelares que foram impostas lá, a gente sabe aqui, a própria prisão domiciliar, né? A colocação de policiais penais no quintal da casa dele, a tornozeleira eletrônica, a censura de redes e também de entrevistas, tudo isso dentro do mesmo escopo. Então ele disse que, olha, ele tentou violar aquelas cautelares mais uma vez, tem o risco de fuga, existe uma estratégia por trás para facilitar a fuga dele, inclusive chama essa vigília de uma manifestação ilícita, tá? Então tudo isso dentro de um contexto absurdo, um contexto de arbítrio, um contexto que só nos reforça, né, esse caráter de que vivemos numa juristocracia, numa perseguição política e que isso precisa ser naturalmente denunciado. Então peço a você que compartilhe esse vídeo. Qualquer novidade a gente traz em primeira mão para você aqui, então não deixe de seguir o site e o canal e ativar as notificações. Bom, parece mesmo que um militar seria tão burro de tentar tirar a tornozeleira eletrônica, assim, de qualquer forma, né, gente? Com um policial dentro da casa, do lado de fora e nos arredores. Que a gente sabe bem que a casa dele está sendo vigiada. Entenderam, gente? Ele não tem como ter privacidade na própria casa dele. Não, assim, isso é um absurdo. Isso é surreal. E também a explicação da data de hoje, que uma pessoa tem tara pelo número 22.
Isso prova somente que o Brasil não é mais uma democracia, gente. O Brasil já virou Venezuela. Pipi, Hugo Carvajal. Até mais.